Sejam bem-vindos às segundas jornadas Júnior da Língua Portuguesa no Mindelo. A comunicação a que vamos assistir intitula-se El Igloo, um álbum para crianças e adultos, e é proferida por Sara de Almeida Leite. Sara Viliana Martins de Almeida Leite é doutorada em Estudos Portugueses, especialidade no ensino português da Faculdade de Ciências Sociais Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde é docente desde 1996 e também é presidente do Conselho Técnico Científico desde 2020. É investigador do Centro de Estudos de Investigação Aplicada no Instituto Superior de Educação e Ciência de Lisboa, bem como do Instituto de Estudos de Literatura e Tradição. Desde 2008, tem publicado livros e artigos sobre o bom uso da língua e sobre o ensino da literatura. É autora de coleções infanto-juvenis O Mundo da Inês e Os Megabytes, publicados pela Porto Editora. Já trabalhou como tradutora e ilustrou obras da literatura infantil de autores consagrados, como Maria do Carmo Rodrigues, Maria Isabel Mendonça Soares e Matilde Rosa Araújo. Olá, eu sou a Sara de Almeida Leite e sou docente no ISEC Lisboa. É para mim um prazer e um privilégio estar convosco, ainda que remotamente, nestas segundas jornadas Júnior da Língua Portuguesa no Mindelo. Quero felicitar a organização pela iniciativa e também saudar todos os participantes, esperando que estas jornadas estejam a ser muito proveitosas para todos. Eu vou falar-vos aqui de um álbum e devo dizer que quando soube do tema destas jornadas fiquei bastante interessada e entusiasmada ao perceber que se havia uma palavra-chave ou um mote, essa palavra era a ambivalência. E, portanto, essa foi a minha motivação para vos trazer aqui este álbum, porque me parece que é um daqueles excelentes exemplos de literatura infantil ou supostamente para a infância, mas que na verdade também se destina aos adultos e se calhar até se destina mais aos adultos do que às crianças, e é isso que vamos perceber quando eu vos falar desta obra. E porque é que a literatura para a infância se pode dizer que é ambivalente no sentido em que também se destina aos adultos? Bem, em primeiro lugar, porque os adultos são, na maior parte das vezes, os mediadores, ou seja, são aqueles que contam as histórias às crianças, são aqueles que leem os álbuns às crianças, sobretudo às crianças pré-leitoras, mas não só. Os adultos são também quem seleciona, quem escolhe, quem decide quais é que são as obras que fazem parte da literatura para a infância e são quem no fundo mais as valoriza, não é? Muitas vezes até nós temos aqueles clássicos, aquelas obras que são consideradas incontornáveis, porque os adultos assim o decidem. Se calhar se fossem as crianças a decidir quais é que são as obras que fazem parte do corpus desta literatura, provavelmente elas não seriam as mesmas. Algumas sim, mas outras provavelmente não. Por outro lado, penso que também o interesse dos álbuns para a infância, para os adultos, passa também pelo facto de nós termos ainda uma criança dentro de nós, não é? Nós ainda temos a nossa criança interior e muitas vezes sentimos-nos cativados e sensibilizados e emocionados pelas obras para a infância, porque elas despertam essa criança, não é? Elas fazem-nos sentir crianças novamente. E depois também há aqui um lado um pouco melancólico, nostálgico neste sentimento, que eu acho que tem a ver com o facto de, em muitos casos, estas obras fazerem referência a um mundo possível, a um mundo melhor, com base numa série de valores, de princípios, de atitudes e comportamentos que se consideram os mais adequados, aqueles que nós queremos, no fundo, que as crianças tenham, reproduzam, aqueles que nós lhes transmitimos,
através dessas obras, mas que no fundo até agora pelo menos parece que não surtiram grande efeito, não é? E infelizmente o mundo em que vivemos não é esse mundo ideal, seria esse mundo ideal se aqueles princípios, aqueles ensinamentos, aqueles valores que nós transmitimos às crianças através da literatura fossem efetivamente postos em prática. E nesse sentido é como se a literatura para a infância ao mesmo tempo desse também um recado aos adultos. O mundo ainda não está melhor, porquê? Isso tem a ver com aquela citação de José Saramago, que certamente muitos de vós já conhecem e que eu vou apresentar já de seguida, mas antes disso queria também referir que me parece interessante considerar a ambivalência como tendo outra vertente, que é a da interdependência entre o texto e as ilustrações, porque nos álbuns para a infância, não em todos, mas em muitos, nós percebemos que as ilustrações acrescentam sentido ao texto, um, proporcionam uma leitura também por si só e fazem com que o álbum no seu todo seja apreciado como uma obra e não apenas pelo texto que contém. Portanto, as ilustrações não são meramente decorativas, são muitas vezes um complemento importantíssimo do texto e ele não seria o mesmo sem as ilustrações, e essa também me parece que é uma parte muito importante da ambivalência dos álbuns para a infância, que portanto se pode considerar que é dupla. Então, como vos dizia, há uma citação, uma transcrição da obra de Saramago que serve aqui de inspiração e que servirá a muitos de vós certamente, que são estas duas questões que aparecem normalmente na contracapa da obra A Maior Flor do Mundo. E se as histórias para crianças passassem a ser de leitura obrigatória para os adultos? Seriam eles capazes de aprender realmente o que há tanto tempo têm andado a ensinar? E esta é uma citação que eu acho que é particularmente relevante, tendo em conta esta obra que vos vou apresentar, e já todos irão perceber porquê. Também acrescentei aqui outra que me pareceu muito interessante e provocatória, que é de Alexandre Dumas Filho, também uma questão. Como é que se justifica, enfim, como é que sendo as crianças tão inteligentes, a maior parte dos adultos sejam estúpidos, seja estúpida. Isso deve dever-se à educação. De facto, nós percebemos que esta ideia da estupidez dos adultos está relacionada com o mundo em que vivemos, não é? Podemos fazer aqui a ligação e as crianças sendo de facto tão inteligentes é quase um desperdício, não é? Porque é que nós não deixamos que as crianças tomem conta do mundo? Certamente seria um mundo melhor. E isso é muito evidente nesta obra que vos vou mostrar aqui. Então, vamos só fazer aqui uma breve contextualização para vos explicar porque é que eu trago este álbum. Este álbum foi-me dado a conhecer no âmbito da disciplina de Literatura para a Infância e Juventude, que é uma disciplina que agora tem outro nome, ligeiramente diferente, é Literatura para a Infância e Educação Literária, mas que eu ainda leciono no âmbito da Licenciatura em Educação Básica no ISEC Lisboa. Sou eu que leciono a disciplina, mas muitas vezes tenho surpresas agradáveis, como foi o caso aqui. Portanto, eu peço um trabalho aos alunos, que é uma reflexão escrita e também uma apresentação oral dessa reflexão, e em que é suposto eles escolherem uma obra de literatura para a infância que achem particularmente interessante e partilharem essa obra com os colegas e comigo. Portanto, fazerem uma apresentação, trazerem a obra e explicar porque é que selecionaram essa obra. Portanto, trata-se de um trabalho de avaliação, mas que me parece que também tem uma componente muito interessante de divulgação e de partilha. Muitas vezes, se não fosse essa parte da apresentação oral, não ficaríamos todos a conhecer uma série de obras interessantíssimas e que valem mesmo muito a pena. Foi o caso do Igloo, que foi trazido para a sala de aula por uma aluna Erasmus espanhola, que conhecia a obra, e foi uma ocasião muito, muito feliz, porque ficámos todos fascinados com esta obra.
e ela passou a fazer parte então integrante deste trabalho, porque acaba por ser mostrado aos alunos todos os anos como um exemplo de uma obra interessante. E como nós refletimos muito sobre ela nesta aula, acabamos por construir um texto escrito que passou a ser também o exemplo do trabalho, não é? Foi uma recensão crítica que agora serve de exemplo daquilo que se pretende que os alunos façam. Portanto, está aqui a referência, El Iglú, de Jesus López Moya, o texto, e Zurinha Aguirre, a ilustração. É uma obra editada pela Bucolia, em Madrid, no ano de 2017. Esta obra começa por nos apresentar uma série de emoções e de sentimentos que estão ali tão bem representados nas ilustrações. De facto, as ilustrações são fantásticas e complementam muito bem o texto. Emoções essas que são sentidas pelas personagens, quando acontece esta situação inusitada de aparecer um iglu no meio da cidade, emoções também e sentimentos que o leitor é convidado a explorar, a sentir, à medida que se identifica com os personagens. Portanto, é como se os autores nos convidassem a pormos-nos no lugar, no papel daquelas personagens e imaginarmos aquilo que sentiríamos, aquilo que faríamos, como é que reagiríamos se estivéssemos naquela situação. Portanto, aparece um iglu no meio do caminho, quando os pais estão a levar as crianças à escola, dão com ele, ficam muito admirados, portanto a primeira reação naturalmente é o espanto, a admiração, a surpresa, mas não só, não é? Nós olhamos para aquelas caras e percebemos que há mais qualquer coisa, porque também há a curiosidade, também há a estranheza, não percebem o que é que aquilo está ali a fazer, começam-se a levantar uma série de questões e ainda também sentem medo, sentem desconfiança, porque não sabem o que é que pode estar no interior do iglu, portanto há cautela, mas mantêm-se afastados e receosos, não vá aquele objeto ser uma espécie de cavalo de Troia, não é? Ter alguma coisa perigosa lá dentro, alguma ameaça. Mas as emoções e os sentimentos não são tudo, obviamente, porque nós também pensamos e raciocinamos e começamos a conversar e a falar e a tentar perceber o que é que se passa, não é? Quando há uma situação nova. Portanto, aqui temos um excerto do texto e começamos a perceber que estas perguntas que vão surgindo começam a ter algumas respostas, mas que são respostas muito pouco satisfatórias. Uma criança, um menino do primeiro ano, pergunta à mãe o que é isto, e a mãe responde em frases soltas: não sei, parece um iglu, fica aqui comigo, não lhe toques porque, enfim, nunca se sabe, levas roupa nova. Começamos a perceber aqui que a superficialidade, não é, de certo modo, dos adultos que reagem não só com desconfiança e com medo, mas também começam a criar desculpas para não se envolverem demasiado, para não se interessarem, para não quererem saber mais do que aquilo que está ali à vista. Portanto, e para além das desculpas também preconceito, não é? Começam a demonstrar o seu preconceito, por exemplo, dizendo: se veio de fora seguramente não é nada bom. E aqui nós começamos a perceber que os adultos têm uma atitude bastante diferente das crianças, e é isso que é interessante perceber nesta obra. As crianças continuam curiosas, continuam a querer saber o que é que está dentro do iglu, portanto querer ver para além das aparências, que é tão importante, e os adultos não têm essa atitude, pelo contrário, começam a demonstrar algum egoísmo, além do preconceito e até um certo oportunismo, e já vamos perceber também porquê. Mais tarde, à medida que se habituam à presença do iglu no meio do caminho, começam então depois também a demonstrar indiferença e acabam por se habituar àquele objeto, e nesse sentido as perguntas que todos fizeram no início, o que é, de onde veio, quando é que isto apareceu, etc., ficam sempre sem resposta, até ao fim ficam sem resposta.
aparece um agente da autoridade e que exerce a sua autoridade, não é? Mas que no fundo é uma autoridade que advém pura e simplesmente do poder, porque nós noutras histórias temos personagens cuja autoridade advém da sabedoria, do seu valor, não é? Enquanto pessoas, da sua sensatez, etc. Mas neste caso não. Portanto, o polícia é uma pessoa que chega, que afasta toda a gente e que desata a gritar para o interior do iglu, a dizer se está aí alguém, sai imediatamente. Portanto, ele zela pela segurança dos cidadãos, mas esse zelar pela segurança dos cidadãos transmite ou evidencia apenas o medo que todos sentem de que aquilo seja ameaçador. Não é um zelar pela segurança de quem eventualmente esteja preso dentro do iglu. E nós começamos a perceber que se houver alguém lá dentro, não vai poder sair, porque o iglu não tem portas nem janelas. Portanto, a força desta autoridade acaba por evidenciar uma certa fraqueza, se nós percebermos o que é que está ali efetivamente em causa. Porque a verdadeira força seria, por exemplo, os cidadãos unirem-se e partirem aquelas paredes de gelo para perceberem o que é que está lá dentro, tentarem eventualmente salvar as pessoas que lá estivessem presas, ter a coragem para assumir as consequências do eventual perigo que daí adviesse, e isso é que seria então a força, não é? A força de nos pormos a nós em risco para ajudar os outros. Essa é que seria a força necessária neste caso. Porquê? Porque infelizmente há de facto uma família presa dentro deste iglu que não tem portas nem janelas e portanto esta família não consegue ouvir nem ver nada do que se passa lá fora e também não é vista nem ouvida pelas pessoas que estão à volta do iglu. E esta família está numa situação perfeitamente desesperada, eles estão aflitos, eles precisam de comer, precisam de sair, precisam de ir à casa de banho e não conseguem, não podem fazer nada, não têm os meios para destruir o iglu, para sair dali, não há nada realmente que possam fazer, estão aprisionados e o grande problema é que de facto é como se não existissem, eles são completamente invisíveis e portanto nós percebemos aqui que há uma denúncia neste álbum de todas as situações em que as pessoas, os cidadãos que se deparam com alguém necessitado, não é? Por exemplo, refugiados, sem abrigo, etc., pessoas em situações extremas de pobreza e que precisam de ajuda, são como que invisíveis. A maior parte das pessoas passa por essas pessoas e faz de conta que não as vê, ou é como se não as visse. E, portanto, é isso que está aqui naturalmente a ser denunciado. E falei-vos há pouco do oportunismo, porque aparece uma jornalista, uma repórter, que só está interessada em tirar uma fotografia ao iglu para aparecer nas capas dos jornais. Portanto, aquela pessoa que deveria estar interessada em apurar a verdade, em perceber o que é que realmente se passa ali, não o faz, não está minimamente interessada nisso, e daí a expressão da criança que está indignada, que está insatisfeita, que não se conforma com o facto de não haver respostas às suas perguntas e vejam a calma, a placidez, o contentamento da expressão da jornalista que lhe mostra a fotografia e diz, mas vê, nós estamos tão bem na fotografia e isso é o que mais importa. Portanto, e notem-se também as cores, não é? Estas cores alegres e quentes, que são as cores da cidade e de tudo aquilo que é a vida fora do iglu, e as cores do iglu que são cores tristes, cores frias, até as personagens dentro do iglu têm as faces azuis do frio, o pai está a chorar, a mãe também está aflita, abraça os filhos, portanto, as ilustrações e o próprio uso da cor são aqui muito interessantes, eu não posso dar uma ideia muito clara disso, mas convido-vos a procurarem depois o álbum e a apreciarem a beleza desta ambivalência entre o texto e as imagens, porque
de facto vale muito a pena. Então, o que acontece é que este problema que está ali por resolver acaba por se diluir, na medida em que os adultos não o reconhecem como um problema. Portanto, o que acontece é que para a criança as perguntas que continuam sem resposta, geram uma grande insatisfação, a criança não está, contente com o facto dos adultos não quererem fazer absolutamente mais nada, mas é impotente perante as suas atitudes, porque enfim, o seu dever como criança é ir para a escola, não chegar atrasado e, portanto, ele acaba por ter mesmo de ir para a escola e deixar as perguntas sem resposta. Portanto, o problema fica sem solução. Mas, como eu disse e friso, a criança não se conforma com isto. Os adultos, sim, os adultos conformam-se de tal maneira que eles, aliás, negam o problema e o problema é exatamente esse. O problema que o álbum expõe e que passa pela denúncia da hipocrisia dos adultos, é o facto de as pessoas que precisam de ajuda continuarem a precisar e não receberem ajuda, porque quem as pode ajudar faz de conta que não percebe que esse problema existe, não é? Portanto, essa negação leva à ideia de que a solução não faz falta. Não, quando nós não reconhecemos a existência de um problema, naturalmente também achamos que não é precisa nenhuma solução e essa é que é aqui a situação complicada, não é? E angustiante para o leitor sensível, porque o final é insatisfatório. Estas pessoas não são salvas, elas não são ajudadas por ninguém, não conseguem sair do iglu e, portanto, podemos dizer que o final, sendo insatisfatório, só satisfaz na medida em que é aberto. Porquê? Porque é como se os autores nos convidassem a alterar o final da história ou a continuar a viver estas emoções de uma forma ativa no nosso cotidiano ou nas situações em que nos aconteça deparar-nos com umas circunstâncias semelhantes, porque se nós não estamos satisfeitos com o que estes adultos fizeram aqui nesta obra, então vamos fazer diferente, não é? Como se nos convidassem a ser diferentes. Nós não queremos ser estes adultos. E as crianças certamente também não querem que os pais, que os seus familiares se comportem como estes adultos. Portanto, vamos lá para fora, vamos sair de casa hoje e vamos fazer diferente. Quando virmos alguém a precisar de ajuda, não vamos fazer de conta que não os vemos, porque eles não estão dentro de um iglu, na verdade, não é? Os iglus existem, estão espalhados por aí, como nos dizem os autores no final do livro, mas nós sabemos muito bem vê-los se quisermos. E portanto, infelizmente, no fim, o que é que acontece? A criança vai para a escola, a professora, como vemos, também está ali serena, plácida, tranquila, apenas preocupada em ensinar a lição. A expressão da criança é completamente diferente, não é? Ela está certamente a olhar para o iglu, que ainda o preocupa. Este menino continua distraído, não é? Não está a prestar atenção, a professora diz, olha para o quadro, mas ele não pode parar de pensar no que é que estaria ali a fazer aquele iglu e se houvesse alguém lá dentro, e se fosse gente que precisava de ajuda, porque é que ninguém fazia nada? Perguntas sem resposta. E reparem na ironia do que está escrito no quadro atrás do menino, e a professora está-lhe a dizer para olhar para lá. O que é que diz ali? São duas frases, mira más allá, ou seja, vê mais além, e abre los ojos de tu corazón, portanto, abre os olhos do teu coração. São aquelas frases bonitas e inspiradoras que os adultos gostam tanto de citar e de partilhar nas redes sociais, mas que depois, infelizmente, acabam por cair no vazio, porque tantos de nós não vivemos de acordo com estes valores que transmitimos neste tipo de proposição, não é? De princípio, de ideia. E portanto há aqui essa grande ironia na tal denúncia da hipocrisia dos adultos
E é por isso que eu considero que esta obra se destina, se calhar até mais aos adultos do que às crianças, é como se fosse uma bufetada ou um abanão nos adultos que acompanham a leitura deste álbum. Portanto, quem é que precisa de aprender afinal? Não é? Nós temos a sensação e sabemos que a literatura para a infância tem sempre uma vocação didática, pretende sempre ensinar alguma coisa às crianças, transmitir valores, mas aqui quem aprende são os adultos, porque as crianças são retratadas tal e qual como elas são, curiosas, interessadas em compreender, em perceber o mundo que as rodeia, sobretudo numa situação estranha e diferente, não é? As crianças não têm medo, as crianças querem ajudar as pessoas que precisam e os adultos é que não fazem nada. Portanto, esta obra o que ensina é aos adultos a não serem assim, a deixarem de ser assim, a realizarem, a concretizarem na vida o tal final mais satisfatório do que este que é o final da história. E aliás, posso mostrar-vos então a última página da obra, que é um mapa do mundo com iglus espalhados por todos os continentes e que diz precisamente: ninguém os vê, ninguém faz caso deles, toda a gente é feliz pensando que eles não existem, mas eles estão aí nos seus iglus. Portanto, as pessoas que precisam de ajuda, os migrantes, os refugiados, os sem-abrigo, todos aqueles que precisam de alguém que os auxilie, eles estão aí. E o que é que acontece no final da história? Aliás, pronto, o final da história é este que acabei de vos mostrar, mas nas guardas do livro aparece esta imagem do iglu, que no início que se vê de uma janela e está inteiro, como ele apareceu, mas depois na parte contrária do livro, portanto nas últimas guardas, está derretido. Nós vemos uma poça de água, vemos a família refletida na poça de água, mas onde é que ela está? Não está ali em pé, no chão, junto à poça. Portanto, isso pode ser um indício de que eles não sobreviveram, não é? Podem eventualmente estar no céu, refletidos na água, mas não é uma imagem que nos dê esperança, muita esperança, não é uma imagem que nos tranquilize relativamente à história. E por isso é que eu acho que esta obra é um convite a que os leitores concretizem nas suas vidas o final que gostariam de ver neste álbum e que não está lá. Então, muito obrigada pela vossa atenção. Eu quero deixar-vos aqui o meu contacto para que possam escrever-me, caso tenham alguma partilha que queiram fazer, alguma questão, alguma dúvida, e estou então à vossa disposição. Muito obrigada mais uma vez, espero que continuem a desfrutar destas jornadas. Até uma próxima oportunidade.